Sou uma pessoa conservadora, liberal, sou de direita. E quando a coisa está certa, está certa. Quando está errada, está errada. Por exemplo, o caso de Flávio Bolsonaro estava erradíssimo. Que Toffoli se aproveitou do caso dele para resolver um probleminha da sua esposa e da esposa de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Ai, Gilmar. É porque eu estou falando propositadamente Gilmar Mendes, né? Ele já estava com esse processozinho engatilhado, se aproveitou da denúncia de Flávio Bolsonaro, da defesa de Flávio Bolsonaro, para generalizar e numa discussão e numa que é monocrática, né? Ele sozinho deu uma defesa, passou aquela defesa a ser erga omnes, né? Se eu não me engano, e foi isso mesmo. Aqui está o doutor para me dizer. Então, jamais ele poderia, até por ser uma decisão monocrática, uma decisão para ser erga omnes, deveria ser, né? Pelo menos a gente sabe constitucionalmente, deveria ser um colegiado de pessoas que decidissem sobre aquilo. E por isso, Janaína Pascoal agora pediu o impeachment de Toffoli, né? Na verdade, Toffoli se aproveita de certas coisas quando está sozinho para fazer esses desmandos, né? Teve outro caso também que ele se aproveitou e também já da prerrogativa de estar sozinho para fazer o que ele queria. Mas voltando à fala de Bolsonaro contra o pai do presidente da OAB, foi uma fala muito infeliz, porque quando você mexe com a pessoa, é com a pessoa, mas quando você mexe com a família, quando mexe com o sentimento, quando mexe com mortes, é diferente. Foi infeliz, sim. Na questão de Paraíba, foi infeliz, mas foi uma questão que pegaram um vazamento de microfone quando ele falava ali com o seu ministro em pé de ouvido, pé de orelha. Diferentemente, e aí as pessoas vai dizer o que os outros fizeram. Vou sim, porque estão dizendo o que um presidente está fazendo, a gente também tem que dizer o que o outro presidente fez em caráter público. Certa vez, Lula livre... né? Esse Lula livre, isso é um negócio sério, viu? Vereadora, na intimidade é que nós revelamos a natureza do nosso caráter. Mas não foi, ele não quis dizer pejorativamente. Agora não tem como passar ele falou. Vereadora, você falou Lula livre, eu lembrei de Eduardo Bolsonaro agora, que participou de um programa de televisão a nível nacional, e estavam adivinhando palavras, falando sobre, né, eles dizem, né, é um programa que tem no final de semana, onde ele dá as dicas para o outro responder, né? Livre, para ela livre. Era livre, aí ele próprio, acho que é o vice já de linguagem, aí ele Lula. Aí porque já está pegando o nome, né? Pegou, não tem jeito. Vai ver que Gleisi Hoffmann bota também no sobrenome dela, Lula livre. Já botou Lula. Só para descontrair. Né? Pode continuar com o seu raciocínio. Eu acho que não foi de uma forma pejorativa, não. Sim. Principalmente por conta do que ele tem feito pelo Nordeste. Bolsonaro, ele tem um carinho especial quando ele fala do Nordeste. Você percebe isso. Isso desde a campanha. Como é que a pessoa estaria falando pejorativamente dos nordestinos ao chamá-los de Paraíba? Porque é como se Bolsonaro, gente, ele é aquele caba tiozão, meio ignorante, que tem pouco trato nas palavras. Todo mundo já sabe disso. Ele fala o que vem na telha. Como a gente diz no sertão, o que dá na telha, isso, mas vai falando. Vai falando. Mas ele é o presidente da República. Ele se esquece disso. Né? Ele pensa ainda que é deputado, que pode falar o que quer, que pode imitar, né? Porque ele acha que é um cidadão comum, na verdade, não? Ele fala. Ele deveria falar menos. Vem né? na telha. Mas, porém, contudo, todavia, eu não acho que foi a câmera está de só forma centrada. A gente está falando, só está aparecendo uma pessoa aqui. Dá uma... Não foi de forma pejorativa. Pelas ações. Então, as ações não condizem com a fala dele. Ele esteve, gente, com o nosso governador, e é por isso que ele falou Paraíba. A gente não sabe o que ele estava falando antes. Ele está chateado com o João Azevedo? Claro que está. João Azevedo chega lá, quero isso, quero aquilo. Tome. Chega aqui, pau. Mas ele fez isso mesmo? Agora, claro, não, mas deixa eu falar que eles falaram muito. Ô, Elisa, deixa eu lhe falar uma coisa. Sobre a fala do presidente que a gente ouviu, e isso circula em tudo quanto é rede social. Isso é besteira, isso é mimimi. Ele falou errado, falou. Agora, não tem o que falar dele. Deixa eu somente dizer o que ele já trouxe para cá. Fevereiro, depois de não sei quantos anos que Ricardo Coutinho estava lá mendigando os 50 milhões de dólares de empréstimo para a nossa Paraíba, Bolsonaro já, toma aqui, meu filho, tá, liberou. Lá na reunião de Petrolina,
O empréstimo de sim. 50 milhões de dólares do BIRD, né, do Sim. Banco Internacional. Uma luta antiga, né? Exatamente. E ele podia muito bem ter sido, não é Paraíba? Então é aqueles nordestinos que não votaram em mim? Porque a gente sabe muito bem que aqui Bolsonaro foi menos do que no Sudeste e Sul. Mas ele não teve esse preconceito, ele não teve essa discriminação. Ao encontro com o pessoal, com os governadores lá em Petrolina, liberou 4 bilhões para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, para o Sudene. E lá em Pernambuco, mas assim, para todo o Nordeste. Liberou 82 milhões para adutoras, que vai beneficiar Paraíba e Pernambuco. A esposa dele, Michele Bolsonaro, veio visitar uma pessoa doente aqui e visitar uma ONG lá em Campina Grande. Vai liberar o VLT para Romero, que hoje eu acho que é uma das pontes Paraíba. Presidente é Romero, né? Deixou de ser Prefeito outras pessoas. de Campina Grande. Exatamente. Então, assim, a fala dele, de forma alguma, condiz com o sentimento que ele tem pelo Nordeste. O que é que aconteceu? Nós já recebemos, se eu não me engano, 4 ou mais ministros aqui. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, onde eu estive recebendo ele em Campina Grande, na questão da dessalinização, da dessalinização. Da saúde também. Da água, da saúde esteve aqui. Enfim, então, assim, eu não vejo que ele tem, de forma nenhuma, olha para o Nordeste muito por Você acha que ele não discrimina o Nordeste? Não, e hoje, né, gente, a gente tem essa maravilha, foi assinado o convênio da concessão da empresa que vai fazer a rota lá, Norte-Sul, que finalmente a obra, né, pelo menos 1.500 quilômetros, saiu da Ferrovia Norte-Sul, que vai baratear os custos do transporte, que vai fomentar a questão da Amazônia? Não, sai do Maranhão, de Tocantins, e vai até São Paulo, a Ferrovia Norte-Sul, que vai melhorar, e que se os governos dos estados começarem a fazer o dever de casa para produzir, a gente vai vender muito, vai baratear o frete, vai ter menos acidente de trânsito com os caminhoneiros, enfim. Maravilha. Então, assim, as ações de Bolsonaro para o Nordeste não, de forma alguma, em momento nenhum, vai confirmar o que, porventura, tenha sido uma palavra de discriminação e xenofobia, né? É muita viagem. Vereador Marcos Henriques. Eu acho que o eleitor ou eleitora de Bolsonaro vão ter que fazer uma ginástica muito grande, porque os fatos que estão acontecendo são muito difíceis de defender. Não é? E vai ser uma ginástica muito grande as pessoas defenderem o trabalho infantil. Não é? A gente vê Bolsonaro defendendo o trabalho infantil, dizendo que ele trabalhou a partir de 12 anos, pelo amor de Deus. Né? O eleitor de Bolsonaro ele vai ter um sacrifício muito grande para explicar, certo, que o nepotismo é bom. Não, o nepotismo, o meu filho, ele vai pegar o filé mignon. E quando eu vejo nas redes sociais, eu vejo um monte de eleitor de Bolsonaro defendendo isso. Gente que antes, imagina o filho de Lula sendo indicado para um cargo desse. Aí eu quero ver os eleitores de Bolsonaro, como tem muitos, defendendo o desmatamento. Não, tem que tirar, porque para a produção do nosso país. E tem até deles que discutem que o agrotóxico faz bem. Jair Bolsonaro liberou mais de 239 tipos de agrotóxicos. Então, é difícil. Ele chegou a dizer que, gente, vocês precisam escolher. Ou vocês têm direitos trabalhistas, ou você tem emprego. Não pode ter os dois. Aí o eleitor de Bolsonaro, rapaz, é mesmo. É mesmo. Para que direito? Para que direito? Tem um emprego. Tanto que os empregos que estão aparecendo aí são subempregos. Emprego de R$500, de R$600, entendeu? São empregos que aparecem de acordo com a expectativa. A construção civil, que grande parte financiou a campanha de Bolsonaro, estão aí contratando subempregos dentro de uma perspectiva negativa, porque o PIB ele vem crescendo, vem decaindo sistematicamente. Não é? Dentro desses empregos, você tem as entidades médicas e odontológicas, dentro de uma expectativa de que o próprio presidente, a própria política do governo está quebrando o Sistema Único de Saúde. Está quebrando o Sistema Único de Saúde. Então, esses exercícios que os eleitores de Bolsonaro estão fazendo, está se tornando ridículo. Tudo que ele faz, todo mundo defende. Ele pegou o avião da FAB agora, levou a família.
Aí teve gente que disse, não, mas ele pelo menos disse. Pelo menos ele falou que fez. Defende. Então tem muita gente que não defendia a corrupção, que não era contra a corrupção. Era contra um partido político. Era isso que a gente via. É isso que a gente vê. Porque tudo está acontecendo em dose triplicada no governo Bolsonaro, de ruim, de caixa 2, de laranja. Cadê Queiroz? Ninguém pergunta cadê Queiroz. Queiroz desapareceu, sumiço, ou foi queima de arquivo? Ninguém sabe. Mas é bom a gente fazer esse exercício, porque o tempo está passando. Não, mas só tinha um mês. Ele não pode mudar o Brasil em um mês. Nós já estamos em 7 meses. E ele só fez besteira, só fez lambança. Só fez lambança no nosso país. Não fez nada que se aproveitasse. A cada dia, ele vem demonstrando incompetência. A cada dia, ele vem demonstrando ser um governo totalmente despreparado para governar o nosso país. Eu queria, inclusive, pedir desculpa até às pessoas. Nós anunciamos no início do programa a participação aqui do advogado Inácio Queiroz. Ele teve um problema pessoal e acabou não comparecendo. Nós anunciamos desde o começo. Eu volto para o doutor Eduardo Luna, depois para a vereadora Elisa. Ficou um pouco desigual aqui, porque o doutor Inácio não compareceu. Queiroz, já Eduardo Luna está no centro. Só para complementando esse rol de trapalhadas, esse rol de verborragias medíocres do nosso presidente, no dia de ontem, ele, ao se manifestar sobre um massacre ocorrido num presídio, salvo engano, no Pará, no Pará, onde uma facção criminosa esquartejou alguns detentos, ele, instado a se manifestar pela imprensa, uma manifestação, desqualificá-la é até difícil. Ele disse que antes de eu me manifestar sobre esses homicídios, eu quero saber o que sentem as famílias das vítimas desses condenados mortos. Uma manifestação indigna, de total desprezo com a vida humana. E, inclusive, gerar a interpretação de que a pena de morte ela é viável na ótica destrambelhada desse despreparado, desse cidadão despreparado, e que, inclusive, Reinaldo Azevedo também, se manifestando essa semana, disse que Bolsonaro ele já revela alguns indícios de psicopatia. Miguel Reale Júnior dizendo que não era caso de impeachment, essas incursões verbais, era caso de interdição. E, realmente, com a palavra, os doutores da mente humana, os psicólogos, terapeutas, sobre esses indícios de psicopatia do nosso presidente. Para mudar um pouco... Você quer responder alguma coisa? Que eu gostaria de mudar um pouco esse assunto e para... Vou começar por Eduardo. Impeachment, tudo com I. Impeachment, interdição e internação. No caso de Dilma, era caso de internação, porque às vezes ela delirava feio. Então, os presidentes estão tudo aí. Com relação à questão dos presos, que aconteceu aquele massacre bárbaro lá, a gente fala-se muito disso, mas fala-se pouquíssimo de dar o protagonismo que as vítimas merecem. Né? Aí vem aquela questão da maioridade, porque o bichinho tem 17 anos, 11 meses, 29 dias, mas é de menor, então ele pode estuprar, matar, esquartejar, queimar, mas ele é de menor, então ninguém liga para a vítima. É nesse sentido que Bolsonaro quis chamar a atenção. Foi errado, mal colocada a fala, já disse. Mas tem muita gente ali que não foi julgado ainda, e que morreu, exatamente, pode ter morrido junto com aquele massacre, que pode ser até inocente. Agora mesmo, só para você ter uma noção, agora mesmo, eu recebi uma notícia lá de Fortaleza, onde um cara foi preso, acusado de estupro, e ficou 5 anos na prisão, foi liberado ontem, inocente, foi provado. Exatamente, isso é um problema grave da justiça brasileira. Né? Isso é um problema grave da justiça brasileira. Também, mas não se dá, mas infelizmente no Brasil hoje, se dá mais valor ao preso do que dar o verdadeiro lugar de destaque à vítima. No caso, por exemplo, do avião, da FAB e tal, hoje, Bolsonaro, é loucura dizer que ele não é ameaçado de morte o tempo inteiro, e a família também. Até Damares Soy já se viu
que existe essa questão do terrorismo aqui no Brasil, explodiram-se caminhonetas no Ibama e tal. Existe um certo cuidado em determinados momentos onde aquela família toda vai ficar junta, que cabe muitas vezes essa questão. Na questão do nepotismo, não concordo que Eduardo seja escolhido apenas por ser filho. Mas existe essa questão da proximidade com Bush, que eles querem, de repente, mudar um pouco o próprio papel. Desculpa, Trump, né? O próprio papel do diplomata, dele abrir mais as portas, dele estar mais junto, dele ter a certa intimidade, que não é tanta. A questão do agrotóxico. Nosso Brasil é o 7º lugar do mundo em agrotóxico. O Japão usa 8 vezes mais agrotóxico do que o Brasil. Então, quer dizer, que a gente liberar algumas coisas. E eu assisti uma super entrevista, aconselho todo mundo a assistir, Tereza, a nossa ministra da Agricultura, falando sobre isso. É muito carnaval. Ela provou aquela questão das licenças para alguns agrotóxicos, mas, em contrapartida, cada rótulo de cada agrotóxico vai dizer exatamente o que ele é. Antigamente só tinha caveirinha, né, para mostrar que ele era tóxico, que era perigoso, mas hoje não. Vai ter uma série de recomendações nas embalagens dos agrotóxicos, e nós ainda estamos em 7º lugar no uso de agrotóxicos, muito distante de Alemanha, Japão e outros países aí mais desenvolvidos. Com relação... Eu nasci para ver, isso eu já disse a Marcos Henrique, um petista achando ruim que o Brasil tenha começado a reagir e conquistar mais empregos. Aí ele fala, mas são empregos de empregos pífios de R$500, eu não sei, não é? A carteira está assinada. Se a carteira estiver assinada com R$500, vai ver que ele está trabalhando meio expediente, eu não sei, porque é difícil demais a gente ver uma carteira de um funcionário assinada com menos de um salário mínimo. A lei já permite, depois da reforma. Isso, depois da reforma, justamente. Mas imagine só, você ter o direito de ter sua carteira assinada com a redução da carga horária, logicamente, aí o emprego está lá, ele está pagando seu INSS, já se preparando para a sua previdência, e o PT hoje está achando ruim. Agora eu pergunto, você quer somente assinar sua carteira com um salário mínimo ou mais, ou você não quer nenhum salário? Hoje já existe uma certa flexibilidade em todos os lugares do mundo. Na Europa já existe isso. Pessoa escolhe. Me permita só um pouquinho, Elisa. Na época do PT, que você firmou, nós tínhamos o pleno emprego e nós tínhamos salários dignos. Os trabalhadores recebiam um aumento todo ano, ganho real. O salário mínimo ele era reajustado de acordo com o crescimento do produto interno bruto, e o Brasil vivia num pleno emprego. Pleno emprego no primeiro mandato de Lula, né? Porque não, depois não, começou até 2013, questão... antes de boicotarem o governo Dilma, nós vivíamos no pleno emprego. Até 2013. O que você chama de boicote? Será que boicote, sim. A questão da descoberta do mensalão, do não, petrolão, não. de Boicote, toda essa onda? O boicote foi quando a Aécio Neves disse, nós não vamos aceitar o resultado da eleição. Ali começou o boicote. Eduardo Cunha, presidente da Câmara, muito interessante. Pegou todo tipo de pautas bombas, inviabilizou o governo Dilma, né? Ela foi colocada para fora sem ter crime de responsabilidade, sem ter roubado, você sabe muito bem disso. Certo? E depois acabou-se toda a segurança jurídica no Brasil e nós estamos nesse buraco sem fundo. Quem sabe dizer direitinho o que é o governo anterior é nosso amigo Palocci, que hoje ele é, vamos dizer, o meu malvado favorito. É né? o seu malvado favorito e, inclusive com o Moro dizendo, nos vazamentos do Intercept, dizendo que o que Palocci falou não incrimina Lula. Não, entendeu? Não incrimina Lula. Porque ele não diz provas, ele não está lá, ele Lula, fala. Para você ver então, como o Moro... Para você ver como foi feito toda essa farsa. Não foi feito que farsa você nenhuma, não. bota a mãozinha em cima e acha que foi normal. Normalíssimo. O que a gente vê com aquelas questões dos áudios, das coisas que foram roubadas de uma pessoa, a sua intimidade de uma pessoa, é a tentativa desesperadora de uma pessoa de bem querer acabar com a corrupção no Brasil. Isso é que foi feito. A gente não consegue vislumbrar nenhum tipo de... Olha, tire fulaninho aí que eu vou ganhar tanto com isso. Porque imagina só, se fossem os deputados, alguns deputados que nós sabemos, se fosse alguns juízes que nós sabemos, que tivessem sido vazados conversas com ele. Aí ia ter história de propina, ia ter história de tira aqui, para não passar a mão aqui, mas nunca ia ter uma tentativa de fazer um julgamento, de levar, inclusive, algumas coisas que o próprio Moro absolveu porque não tinha provas ou sei lá o quê. Então, a gente vê que não adianta você... É uma questão de uma defesa patológica, que
muitas vezes a esquerda faz. Não importa o mérito, não é o que, é a pessoa. Se for um roubo, mas que se for pessoa da esquerda não é roubo, se for uma pessoa da direita é roubo. Queiroz está escondido atrás da lei que o Brasil tem. Ele tem que ser julgado? Tem. Eu boto a mão na cabecinha dele? Não. Muito pelo contrário. Elisa, seus heróis, Dallagnol e Sérgio Moro, estão enchendo os bolsos. O projeto deles era encher os bolsos de dinheiro com palestras. Aquelas mesmas palestras que eles recriminaram. Você já ouviu falar em XP Investimentos? A XP Investimentos fez um encontro privado. Sabe quem é que estava nessa reunião? 11 banqueiros, Bradesco, Itaú, para falar sobre eleições. Né? Esse tema ele não foi publicado. Mas, pelo São Glenn, nós vimos que todo esse vazamento veio à tona, toda uma trama para se locupletar. Dallagnol, Sérgio Moro condenou sem provas, os áudios, eles são claros. Sérgio Moro, ele agiu como procurador, um juiz. Ele era que instruía os deputados para dizer o que eles iam dizer na Câmara, escolhia os inquisidores do Ministério Público. Se não fosse do agrado dele, ele não queria. Ele e seu Dallagnol fizeram encontros com juízes. Barroso chamou Dallagnol para ir para a casa dele. Ou vocês não estão lembrados do Entrust we Fux? Fux é nosso. A conversa dele. E o Fachin? Eu esqueci até o bordãozinho que chama, I love Fachin, sei lá, um negócio desse aí. Mas mostra um envolvimento, uma corrente para incriminar um presidente, incriminar um candidato, que se fosse candidato, hoje seria o nosso presidente, a gente não estaria passando toda essa barbaridade que esse maníaco está fazendo aí no governo. Então, se Lula tivesse sido candidato, nós tínhamos hoje um presidente da República digno, certo? E não isso que a gente está passando hoje, onde foi feita toda uma armação, inclusive com o TRF4. Eu acho bom porque tudo isso vai ficar para a história. Quando tudo isso for solucionado, e quem está condenado em vai segunda ficar instância, e a gente vai ver e quem está condenado em segunda instância é Lula. Lula. A língua, aí não adianta vir querer justificar o injustificável. Porque o que está provado aqui, nessa linha, o Léo Pinheiro, ele deu uma entrevista, ele deu um depoimento, onde nesse depoimento de Léo Pinheiro, ele inocentou Lula. E depois, no segundo depoimento de Léo Pinheiro, ele acusou. Isso é um absurdo. O que aconteceu com o processo de Lula é um absurdo. E aqui eu não quero dizer Lula. Eu quero dizer qualquer pessoa que tivesse com as mesmas características. Porque o que está se instalando, e o doutor Eduardo, ele é advogado, e ele sabe que no país, sabe por que a gente ainda está atolado no desemprego? Porque não existe segurança jurídica. As pessoas não vêm para o nosso país porque não tem segurança jurídica. Avacalharam com a segurança jurídica, avacalharam com o processo democrático do nosso país. Nós estamos vivendo num regime de exceção. Quem falar mal do presidente na imprensa, aqui, você teve aqui um caso no sistema Correio, mas eu não quero nem falar Paulo Henrique Amorim, eu não quero nem falar de Marco Antônio Villa, que você não pode acusar ele de comunista de jeito nenhum. Marco Antônio Villa é direita, conservador, mas foi falar de Bolsonaro, saiu da Jovem Pan. Você não pode, Raquel Sherazade, uma paraibana, nunca foi petista, muito pelo contrário, esculhambava. Agora foi falar de Sérgio Moro, estão pedindo para ela sair do SBT. O Glenn, está aí, o próprio Bolsonaro dizendo que ele merece uma cadeia. Então, gente, não venha dizer que nós não estamos no regime de exceção. Nós estamos no regime de exceção. Eu queria só dizer que o presidente Rodrigo Maia, hoje, inclusive, apoiou aí o Glenn e critica vazamento de dados por parte do governo. Disse, inclusive, que é a favor da liberdade de imprensa, em qualquer circunstância, defende o sigilo da fonte, está assegurado na nossa Constituição. Doutor Eduardo. Sem dúvida. É de fundamental importância que a Polícia Federal ela avance sobre
o material apurado para se constatar se aquele conteúdo ele é veraz ou se ele sofreu alguma espécie de adulteração. Se houve manipulação naquele conteúdo, Aí é crime. a prova, para além de ilícita, ela é imprestável. Ilícita porque houve, sim, uma devassa sobre a intimidade de autoridades de nossa República. Mas esse é um aspecto, a ilicitude da prova. O outro aspecto é o conteúdo apreendido, o conteúdo captado. Se uma intervenção pericial constatar que aqueles diálogos foram provenientes dessas autoridades, todos os processos referidos naqueles diálogos, todos eles padecem de uma nulidade absoluta flagrante, de uma ilicitude processual a ser prontamente removida pelo nosso judiciário. Como é que é tratada essa questão? É crime ou não é? Se realmente aconteceu, se eles estão aí adulterando tudo Que houve a atividade criminosa. Sim. No hackeamento houve. Já é Isso é indiscutível. já é Houve confissão. crime. No bojo da investigação já houve confissão. Sim. De que houve o hackeamento e de que a intimidade ela foi desrespeitada, enfim. Mas eu estou aqui a me referir, a enfatizar o conteúdo. Sim. Se constata, mediante perícia, que o conteúdo ele é veraz e proveniente dessas autoridades, todos os processos referidos, eles devem ser revisitados. Porque a imparcialidade do julgador está ferida de morte. Ok. 1 minuto para cada um, porque nosso tempo estourou. Faltam 2 minutos para encerrar o programa. 1 minuto para Elisa, por favor. Em seguida, eu já se despedindo. Quem sabe de palestra é Lula, que pegava um avião da Odebrecht e ia para os países como Angola, Cuba, Venezuela, fazer a palestra, né, porque ia ser pago, logicamente, pelo Odebrecht, né? Aí ia de segurar a questão da propina, e no outro dia estava lá sentado em mesa de negociação para fazer uma obra naqueles países, enquanto não deixava o nosso país sem fazer obra, dava uma obra imensa aos outros países, e quem faria, logicamente, era quem? As empreiteiras escolhidas a dedo, porque os 500 bilhões que foram colocados à disposição dos amigos do rei, das grandes empresas para essas obras, foram emprestados, gente. E o pior, o BNDES está aí, o furo, a caixa preta está sendo aberta.